E aí, gente, tudo bem? Posso te perdoar? Começar com bom humor, segunda-feira, como é que vocês estão? Bora com o podcast de hoje. Podcast para a gente falar de Brasileirão, para a gente falar de terceira rodada. Tivemos jogos interessantíssimos, né? Jogos interessantíssimos, equipes em situações delicadíssimas, como é o caso do Corinthians. Vai ter uma semana decisiva o Corinthians, né? Será que vai seguir os caminhos do São Paulo, né? Vamos ver. Vamos ver, porque o ano passado, para quem não se recorda, as equipes seguiram trajetórias semelhantes, né? Em dado momento da temporada, acho que inclusive foi num momento parecido como este da temporada, né? Em que o Corinthians demite Fernando Lázaro e traz o Cuca, que durou pouquíssimo tempo, e o São Paulo demitiu o Rogério Ceni para trazer o técnico Dorival Júnior, né? E naquele momento, né? Pô, Corinthians, vão se mexer, Dorival tá na praça, né? Vão entrar nessa concorrência. O Corinthians não entrou nessa concorrência pelo Dorival, né? E deu no que deu, né? E deu no que deu. O Cuca teve que sair por uma pressão muito forte e o Dorival viria a ser, viria a se consagrar campeão da Copa do Brasil. O resto é história, né? Então será que o Corinthians vai seguir um caminho semelhante? Eu acho que tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Bom, vamos embora. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente tem até a notícia aqui sobre o Corinthians. Vamos passar pelas notícias, dar aquela geral do campeonato, como a gente sempre faz, matéria do GE, trazendo aqui um resumo de tudo de mais interessante, sério, cômico, meme, tudo que aconteceu na rodada. A gente vai trazer aqui nessa notícia do GE que eu gosto muito, né? Já resume, facilita a nossa vida. Tá, vamos embora. Passar pelos resultados primeiro da rodada e aí a gente passa pelos acontecimentos da rodada e a gente finaliza com a notícia do Timão. O que pode acontecer aí. Quente em nova gestão, né? Parecia que tudo ia dar tudo certo, mas, né? Sempre tem o mas, né? Mas sempre tem o mais. Bom, o Bragantino lidera a tabela do Campeonato Brasileiro neste momento. 7 pontos. Aliás, com essa rodada caíram os 100%, né? As equipes 100% de aproveitamento. Flamengo empatou e o Internacional perdeu, né? Então eram as duas equipes que estavam 100%, com 100% de aproveitamento até a segunda rodada, até o início dessa terceira rodada, e não temos mais equipes com 100% de aproveitamento, mas temos sim equipes invictas, e é o caso do Bragantino, e é o caso do Flamengo. O Bragantino neste momento lidera, mas a gente sabe que, com todo respeito ao Bragantino, a gente sempre fala, elogia o trabalho de gestão, um trabalho muito sério, tem bons jogadores, sim, mas quem tem mais potencial, obviamente, é o Flamengo, né? Não só por uma questão de camisa, que a gente sempre exalta aqui, tamanho de torcida, mas também pela estrutura do Flamengo, que é muito melhor, está no estágio superior, pelos profissionais da comissão técnica que lá estão, consagradíssimos, né? Já trabalharam na seleção brasileira, e pelos atletas que lá estão também. Então tem uma série de fatores que o Bragantino lidera nesse momento, a gente entende, a gente respeita, mas o Flamengo, para mim, é o grande favorito a assumir a ponta em algumas rodadas, tá? Não sei se na próxima ou imediatamente depois, mas em algumas rodadas imagino que o Flamengo vai ficar na liderança e vai brigar pelo título sim. O Bragantino pode brigar, é uma incógnita, a gente sempre fica nessa incógnita, mas joga outras competições, então essa gestão de calendário ela é sempre complicada, né? E o Flamengo tem muito elenco para isso, né? Para disputar tudo. Enfim, pô, Bragantino lidera, Flamengo segundo, Botafogo terceiro. Olha aí o Botafogo, resultado extremamente expressivo, hein? Estádio Newton Santos. Será que a gente vai ver a volta do Caio no tapetinho? Já era? Eu gostaria muito, né? Gostaria muito. Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional, Grenal aqui, quinta e sexta colocação. O Galo, hein? Olha o Galo aí, hein? Olha o Galo aí, o Gustavo Scarpa tá jogando. Olha, assim, a promessa é muito grande, tá? A promessa é muito grande. Fortaleza, Bahia, Fluminense, Palmeiras. Mais um resultado negativo em casa, se a gente pode dizer assim. Cruzeiro, Juventude, São Paulo, venceu, respira, saiu da zona do rebaixamento. Vasco, Criciúma, Vitória.
Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá, tá? Os resultados estão aqui. O Fluminense venceu o clássico depois de um longo hiato, né? O Fluminense, assim, um hiato incômodo, né? Apesar da conquista da América, é um período incômodo você ficar sem ganhar clássicos, né? O Fluminense venceu o Flamengo na final do campeonato estadual para depois não vencer mais ninguém, né? Ninguém, assim, ninguém dos rivais, né? Dos clássicos cariocas. E aí fica esse longo hiato, é muito incômodo, né? Veio a vencer o Vasco, mas sofreu, viu? Mas sofreu. Foi uma vitória importante, são 3 pontos na conta, mas olha, assim, são 3 pontos e muitas reflexões a serem feitas. Muitas reflexões a serem feitas. O Grêmio venceu o Cuiabá, 1-0. O Bragantino venceu o Corinthians. O jogo foi no Nabizão, na Bia Bichedid. 1-0 para cima do Corinthians. Atlético Mineiro e Cruzeiro 3-0, fora o espetáculo do Gustavo Scarpa, né? O que joga esse cidadão é impressionante, né? Foi para a Inglaterra, não deu certo lá, voltou, teve um período de adaptação e desconfiança que é normal. O período de adaptação ele é normal. O Scarpa poderia ter voltado para São Paulo, para o Palmeiras, onde ele conhece muita gente e facilitaria a vida dele e a transição. Chegaria para vestir uma camisa de titular. Agora ele optou por um desafio na carreira, né? E quando você opta por desafios, existe sempre um período de transição. Isso é normal. E hoje a gente vê um atleta absolutamente solto, adaptado, entregando aquilo que ele pode entregar, pelo talento que ele tem. Vitória e Bahia, hein? Vitória saiu, abriu 2-0, o Bahia foi correr atrás. Eu já tava naquela que Rogério Ceni tá arrumando pra cabeça, hein? Rogério Ceni tá arrumando pra cabeça, mas conseguiu buscar o um empate importante. Tá difícil pro Bahia vencer o Vitória, né? É complicado. Jogo bom pra mim. Jogo bom. Palmeiras e Flamengo. Pra muita gente vai dizer que não. Foi chato, foi muito truncado. Eu gostei. Eu gostei. São jogos e jogos. E a gente viu em campo as duas equipes mais favoritas da competição pra mim. O Galo tá logo imediatamente depois. As duas equipes mais favoritas da competição entraram em campo em São Paulo, na casa do Palmeiras, e foi um duelo interessantíssimo, tá? Muito estudado, com muitas variações, diferenças, opções. Palmeiras chegou até a fazer um gol que estava impedido, chegou a balançar as redes, mas terminou 0-0 mesmo. Do jeito que eu falo, parece que foi um espetáculo, né? O show de bola. Não foi, gente, não foi, mas assim, foi um jogo muito tático, muito físico, né? A gente vê de um lado um Flamengo que tenta ser vertical, tenta, sabe, ter aquela qualidade no chute de fora da área, num toque de bola, aposta eventualmente no talento individual do Arrascaeta, na velocidade do Bruno Henrique, que é um cara absolutamente fora de série. E de outro lado, o Palmeiras, que tem a juventude de alguns atletas, né, do Endrick, por exemplo, e muita força física. Muita força física. Confesso a você que eu me animei muito. Assim, eu vinha repetidamente fazendo algumas críticas ao Flamengo e ao Palmeiras, né? Especialmente o Palmeiras, porque a fragilidade defensiva que eu via me incomodava. E esse jogo contra o Flamengo me animou demais. Assim, de ver duas equipes que, olha, na Libertadores, se jogarem dessa forma, óbvio que não saiu o gol, gente. O gol ele foi circunstancial. O Flamengo teve oportunidade. O Palmeiras teve oportunidade, como eu disse, até balançou as redes. Estava impedido, estava bem impedido, gol ilegal, mas teve as suas oportunidades também. O que me animou a ver foi a pegada das duas equipes. O quanto elas se aplicaram, o quanto elas se dedicaram pro jogo, tá? Pro jogo. Há 2 anos atrás, a gente dizia que o Palmeiras era um time muito físico. Assim, de uma imposição física absurda. Imposição física absurda. O ano passado, para mim, já foi. Era um time muito físico, mas não era um time de tanta imposição física. Né? Um time que teve um período, acho que meio que de adaptação também, sabe? Cai na Copa do Brasil, na Libertadores, e aí acho que o Abel entende que é preciso renovar algumas posições, colocar atletas mais jovens, e nesse momento de transição, que coincidiu também com a crescente do Palmeiras para a conquista do Campeonato Brasileiro, foi quando o Palmeiras deixou de ter aquela característica, na minha opinião, de ser um time de muita imposição física. Essa partida a gente já viu. Né? O Endrick, se você disser que o Endrick tem 17 anos, não tem como. É o Hulk dentro de campo, né?
é um lendário dentro de campo. É impressionante. Um garoto de 17 anos, ele tem. Gente, se a gente vê o Endrick jogando hoje, parece algo normal. Ele tem 17 anos, cara. Muito forte, cara. Muito forte. Sabe fazer o jogo de corpo, sabe driblar, sabe se posicionar. É impressionante. Esse garoto pode. O que ele já é hoje e o que ele pode se tornar, tá? Atlético Paranaense. Nossa, o gol do Canóbio foi qualquer parada aqui, tá? Gol do Canóbio foi qualquer parada. Newton Santos, a goleada da rodada, 5-1 para cima do Juventude. E o São Paulo, finalmente, é daquelas coisas que a gente não entende, né? É aquelas coisas que a gente não entende. Cai o treinador e tome 3-0, né? Cai o treinador e tome 3-0. E aí, assim, a gente tem pessoas, tem jornalistas, tem influencers, influenciadores que pedem a queda do treinador e pediram a queda do Carpini. Eu compreendo isso. Eu compreendo. Isso é natural. Isso é natural, porque não tá dando resultado. Agora, sim, acho que não vale uma cobrança aos jogadores? Não vale uma cobrança. Pô, mas eles estavam fazendo aquilo que o Carpini pedia. Tudo bem, gente. Tudo bem. Eles estavam fazendo aquilo que o Carpini pedia, deu errado, o time perdia ou sofria para empatar um jogo. E aí, quando ele cai e os jogadores têm a liberdade de fazer aquilo que eles sabem fazer, o time vai bem. Mas será que não vale uma cobrança também? É? Será que não vale uma cobrança também? Ó, gente, eu acho que a camisa do São Paulo vale muito mais que qualquer vaidade. Eu não sei, assim, eu volto a repetir, eu acredito que tenha influência, acredito não, eu tenho a certeza que tem a influência do Carpini. Os caras querem fazer o que o Carpini está pedindo, eles querem respeitar, eles querem ter essa disciplina tática daquilo que o Carpini pede para eles. Só que, cara, 3-0 de repente, né? Time que tava na zona do rebaixamento, 3-0 de repente, é muita coisa para digerir, vocês não acham, não? Tava lá, o treinador novo, chegou atrasado, né? O Beldia, Zubeldia, né? Zubel, eu tava nessa dúvida, qual que é a pronúncia do nome dele? Aí, né, a gente ouviu Zubeldia, né? Apareceu lá. Cara, eu já falei sobre isso, a minha expectativa, acho que eu torço pelo melhor, né? Eu torço pelo melhor, assim, a gente viu treinadores argentinos, né? A gente cita no caso argentinos, não precisa nem ser argentinos, treinadores do continente sul-americano, fazerem grandes trabalhos no Brasil. A gente citou talvez o melhor, mais recente, cara, o melhor treinador recente tenha sido o Sampaoli, excluindo o trabalho no Flamengo. Ele fez um bom trabalho no Atlético Mineiro e fez um trabalho excepcional no Santos. Mas conquistou título, esse que é o ponto. Então, quando o Atlético traz um treinador aqui da nossa região, a gente coloca essas coisas na mesa. E eu trouxe aqui também o histórico do Atlético, de treinadores sul-americanos que vieram para o Galo e que não deram certo, não deu retorno em títulos, tá? Não deu retorno. Se bem que o Turco Mohamed ganhou o estadual, mas enfim, o estadual é importante, mas eu digo assim, títulos a nível nacional e continental, não teve, né? Então assim, o São Paulo, poxa, será que é o treinador que pode levar o São Paulo a uma conquista de Libertadores ou de Campeonato Brasileiro? Eu não sei, a gente tem que esperar para ver. Que o Atlético está jogando bola, está jogando bola. Que o São Paulo vai jogar bola também. O São Paulo do Crespo jogou bola em vários momentos. Mas a gente tem que entender que a regularidade é o que pega. Não basta só jogar bola por algumas rodadas ou por um mês. É preciso consistência, é preciso regularidade. E aí é que tá. Porque quando a regularidade vai pro saco, que é comum, eu não estou falando que esses profissionais são incompetentes, é comum. O Palmeiras vive momentos de irregularidade. Só que no Palmeiras tem um técnico que é incaível. O Palmeiras tem um técnico que é incaível. Agora, todas as equipes vão passar por momentos de irregularidade. E como você passa por esses momentos é o que define se o trabalho continua ou não. Se o trabalho continua ou não. O Palmeiras é outra história, né? O Palmeiras, o Fortaleza também. São duas equipes que são situações totalmente. O Grêmio também, dá para colocar. O Renato só sai se ele quiser, na minha opinião. Apesar né?
de problemas internos, o que possa acontecer, o Renato para mim só sai se ele quiser. O Diniz também só sai do Fluminense se ele quiser. Aqui são 4 treinadores, eu acho que a gente pode dizer, vai. Fluminense, Renato Gaúcho, Pedro Caixinha, acho que vale. Pedro Caixinha também acho que vale. Abel Ferreira, acho que de todos, sim, de todos, a gente pode dizer assim, pô, esse é incaível. O Abel Ferreira é o tá acima de todos. Esse não cai de jeito nenhum, tá? Esse não cai de jeito nenhum. Então, para colocar no ranking, Abel Ferreira, Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza também, qualquer irregularidade, ele não vai cair de jeito nenhum, tá? Eles confiam no trabalho do Vojvoda. E aí depois a gente pode colocar Fluminense, Grêmio e Bragantino no mesmo patamar de treinadores incaíveis. É que a gente faz um ranking porque o Abel e o Vojvoda realmente não vão cair em nenhuma situação, a menos que eles queiram. Né? Em nenhuma situação eles vão cair. Os outros, o torcedor pode pegar no pé, pode, a diretoria pode até debater eventualmente, né? Mas eu acho que são incaíveis também. Mas tirando isso, cara, assim, é muito difícil. Então, assim, como você passa pela irregularidade é o que define. O Zubeldia, quando chegar nesses momentos, vai conseguir, né? Ele vai ter respaldo? Não dá para saber, né? Não dá para saber. O Dorival foi xingado quando tomou a goleada do Palmeiras e tinha se acabado de ter sido campeão da Copa do Brasil. Né? Então, assim, já pensou se o Dorival. Ó, eu não gosto de falar do Si, né? Eu sempre falo, pô, o Si não é. O Si não agrega porque isso é o campo imaginário. Mas vamos entrar no campo do Si. Se o São Paulo não vence a Copa do Brasil e toma a goleada do Palmeiras, o Dorival cai ali na mesma hora. Né? Então, assim, são coisas que. Como é que vai ser o trabalho do Zubeldia? É difícil. Difícil. Eu torço pelo melhor, como eu falei. Não fico animado, porque a gente trouxe aqui, quando foi falar do próprio Zubeldia, uma lista de treinadores recentes do continente sul-americano que passaram pelo Brasil, não só pelo São Paulo, pelo Brasil. E apesar de alguns trabalhos interessantes, nenhum terminou com uma conquista de um grande título, tá? Citei aqui o Turco Mohamed, que ganhou o estadual com o Atlético Mineiro, tem o Crespo, que ganhou o Campeonato Paulista com o São Paulo também, mas, cara, assim, um grande título, quando grande título que eu falo é título de nível nacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, né, Continental, então, assim, não me anima muito, mas obviamente que a gente torce pelo melhor sempre, né, a gente torce pelo melhor sempre. Então fica aqui, vamos lá, vamos agilizar, vamos correr. Passa por alguns acontecimentos da rodada, tá? Bom, aqui um lance do jogo do Palmeiras. Por isso que eu tava rindo quando abri o podcast, porque eu dei uma olhada. Eu lembrei do lance. O Everton dá uma trombadinha com o Bruno Henrique dá um empurrãozinho. Cara, empurrãozinho nada a ver. O Everton cai no chão e o juizão dá um cartão amarelo pros dois. O Everton ficou maluco, cara. Ele ficou maluco, assim. Foi um lance que não era pra cartão pra ninguém, né? Pra ninguém, mas enfim. Aqui o meme da piscininha, né? Eu faço convite pra você ver, tá? Eu não vou rodar aqui, mas cara, assim, que você vê no Twitter é qualquer parada, né? O drible do Alan, né? O Endrick deu uma volta ali no Alan. Por isso que eu falei, cara, o Endrick tá jogando bola, assim, é absurdo. E quando você lembra, quando aconteceu o lance, e aí eu parei pra pensar, cara, o Endrick tem só 17 anos, cara. O Endrick tem só 17 anos. Assim, o que ele vai no jogo de corpo é impressionante, tá? Aqui Aníbal Moreno ficou sem chuteira, né? Teve um chapéuzinho, uma chapeleta do colombiano. Aqui, ó, sem chuteira aqui para vocês verem. Esqueci o nome do colombiano do Palmeiras. Tem uma chapeleta ali, tá? Teve uma chapeleta aqui, torcida do Palmeiras provoca o Flamengo, né? O gol do Davidson, faz parte. Bavi saiu com gosto até, acho que de vitória pro torcedor do Bahia, né? Tomando 2-0. Teve golaço nesse jogo. Uma loucura, né? Bom, vamos lá. Interna... Lance do lance de cartão, né? Do Atlético Paranaense Internacional. Vamos seguir, tá? Vamos ver se teve algum outro lance que merece uma
a goleada do Botafogo, né? Como eu falei, a gente fica na torcida para que o jargão caiu no tapetinho, já era, volte às paradas de sucesso. Eu, pelo menos, torço para isso, tá? Eu, pelo menos, torço para isso. O que a gente viu ano passado, apesar de a gente critica o John Textor, né? Obviamente, porque para mim ele foi um dos grandes, se não o maior responsável pela queda do Botafogo e pelo início horrível de temporada do Botafogo. Mas o que aconteceu no primeiro turno passado foi mágico sim, fruto de um trabalho que foi bem executado, né? Não foi qualquer. Não, foi sem querer. Não, te torce para que aconteça, mas enfim, né? Vamos ver. Vamos ver. Canetas, né? Mais uma vez canetas e Atlético Mineiro fazendo a sua famosa brincadeira, porque golear o Cruzeiro, né? Assim, vencer o Cruzeiro e ser um rival já é importante. Agora golear, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Bom, fica o convite aí para você acompanhar. Como eu me delonguei na tabela, eu não vou passar notícia a notícia. Vamos rapidinho pro Corinthians, porque tem uma semana complicadíssima, né? Complicadíssima. A gente traz a tabela mais uma vez. O Corinthians está aqui na zona do rebaixamento. Cara, é impressionante, né? Temporada após temporada. O corintiano não tem vida fácil, né? Um empate e 2 derrotas. E zona do rebaixamento. Zona do rebaixamento. Dependendo do que acontecer aqui no jogo atrasado do Cuiabá, a situação do Corinthians pode ficar até pior. Né? Pode ficar até pior. Então, assim, o Vitória, com um jogo a menos, está na frente do Corinthians. Então, a situação é extremamente ruim. Tá? O momento é extremamente ruim. Rubem Gomes pode deixar o cargo. Tá? Vamos lá. Matéria aqui por Bruno Cassucci, Emílio Bota, José Edgar de Matos. Se dentro das 4 linhas o negócio não tá legal, você imagina o que tá acontecendo fora, tá? Fora das 4 linhas do gramado, a semana do Corinthians começa quente, com recados diretos do presidente Augusto Melo e turbulência nos bastidores em meio a acusações entre o diretor de futebol Rubem Gomes e o presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tuma Júnior, tá? Declarações de Rubão concedidas com exclusividade ao GE na semana passada repercutiram nos bastidores. Publicamente, o presidente Augusto Melo prometeu que nesta semana vai corrigir tudo, indicando até a possibilidade de derrubar Rubem Gomes, né? Mas para quem não sabe, para você chegar, para você começou uma gestão, tá? É igual política, gente. É igual política. Vamos chegar aqui. Eu sou presidente da República. Vamos chegar aqui. Sou presidente da República. Para eu chegar no cargo de presidente da República, eu preciso de muito apoio. Não é eu aqui, aleatoriamente, né? O cara que grava o podcast do esporte vai chegar e vai ser presidente da República. Não. Eu vou precisar de muito apoio. E em troca de apoio, existem uma série de favores que têm que ser feitos. Né? Seja eu vou dar um cargo estratégico para você, eu vou dar um ministério para você, né? Enfim, são uma série de situações, o que é normal, gente. Eu não tô falando que isso é abominável. Isso é normal, gente. É uma troca. Eu vou te dar apoio político. Você vai ser presidente da República. Agora, eu também preciso, né? Vou dar de graça? Não. Eu também quero ter alguma moral nessa história. Né? É uma moeda de troca. É uma moeda de troca. Eu vou ganhar poder político em cargos importantes, em troca, você simplesmente será o comandante do país. Estou usando o Brasil como analogia, porque neste caso é a mesma coisa. O Augusto Melo chega à presidência do Corinthians, que é um país, né? É um país, vamos dizer, vamos ser sinceros. Ser presidente do Corinthians, ser presidente do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, é ser presidente de um país, é presidente de uma nação. Ninguém chega lá, né? Ninguém chega lá sem apoio político. E o Corinthians talvez seja uma das agremiações onde a questão política, assim, literalmente parece um país mesmo, tá? Parece um país mesmo. Tantos outros, a grande maioria de agremiações vai lá associado, ele vota, né? Mas no Corinthians, cara, assim, eu não sei se você já teve, porque se você torce para outra equipe, provavelmente você já não viu. Mas assim, para quem é de São Paulo, acompanha isso muito de perto. Toda vez que tem votação para presidente do Corinthians, cara, assim, é um negócio muito louco, cara. É um negócio muito louco. Parece apuração
de urna de eleição mesmo, assim, de eleição para prefeitura, para cargos públicos, assim, do executivo, do legislativo nacional. É impressionante, cara. É impressionante. E o negócio ferve, tá? E os debates saem, come solto. Os caras vão lá, dão uma entrevista exclusiva para rádio, para televisão, e um fica alfinetando o outro, né? É assim, cara. É assim, é nesse naipe. Então, para quem não conhece, eu tô dando mais ou menos. É como se fosse um país mesmo, tá? Então, assim, você não chega à presidência de um Corinthians sem apoio. E dizer que vai corrigir tudo e colocar e de repente está em xeque o cargo do diretor de futebol, a mim me causa muito estranho. Porque o diretor de futebol, assim, é um cara extremamente influente. Extremamente influente. Tá? O diretor de futebol da gestão do Ilho, como é que era o nome dele? Puta, agora vai me falar a memória. Que ele saiu, né? E ficou o Alessandro Duílio com as responsabilidades do. Ah, putz, o nome dele tá na ponta da língua, eu não consigo lembrar, cara. Não vou lembrar, não vou lembrar. Mas ele caiu, mas ali a queda dele já era. A gestão do Willian já se encaminhava para o fim, e ali claramente, tanto que ele nem colocou ninguém no lugar do Roberto de Andrade. Roberto de Andrade. Ele nem colocou ninguém no lugar do Roberto de Andrade. Porque ali, como a torcida estava pegando muito no pé, e o Corinthians é uma equipe que ela ouve muita torcida, isso pro lado bom, pro lado ruim. Houve muita torcida. Roberto de Andrade teve que cair. E eu acho que houve né? Houve uma conversa, um bem bolado de que, olha, vou sair mesmo, não tem problema, né? Mas a gente também não vai pôr ninguém no lugar. A gente não quer ninguém exercendo um poder de influência aqui, né? Eu posso fazer, de repente, o Roberto de Andrade ficou nos bastidores, fazendo um trabalho de bastidores. O grupo político dele não ganhou, tudo bem, faz parte, faz parte. Mas ele já não estava mais lá com a figura aparecendo na linha de frente, né? Então, assim, o diretor de futebol, ele é um cara com muita influência. Com muita influência. Ou é um cara muito poderoso, né? Que muita grana, de repente, injeta muita grana no clube de alguma forma, né? Enfim. Ou ele é muito influente com o conselho, politicamente falando, com a oposição, ou de repente ele é um cara, né, que tem muito poder, né? Poder, assim, pô, contato com empresários e tudo mais. Então, assim, tem uma série de situações. E aí a gente lembra também do. Ah, poxa. Não, não é o. Foi diretor de futebol do Palmeiras, né? Que trouxe vários grandes jogadores. O Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos. Ali era diferente. O Alexandre Matos é um cara de muito contato, né? No mundo do futebol. Por isso que ele ganhou esse cargo de diretor de futebol. Mas é um cara com muitos contatos, com muitos dirigentes, com muitos jogadores. Então você vê assim, é um cara muito poderoso, ou é um cara que, no caso aqui do Corinthians, que tem muita influência. Então me causa muita estranheza, tá? Me causa muita estranheza. Mudança em tudo, pode ter certeza, disse ao ser questionado sobre a possível saída de Rubão do cargo de diretor de futebol, um dos mais cobiçados do Corinthians. Ninguém, como eu falei, ninguém chega à presidência do Corinthians sem alguém muito influente. E esse alguém normalmente ganha o cargo de diretor de futebol, porque ele vai ter decisões importantes no departamento de futebol. Tá, então aqui o papel político do Rubão. Você que se interessar, tem curiosidade, acompanha aqui. Tá? A gente vai finalizar por hoje. Você que é corintiano ainda também não entende muito. Olha, eu que não sou corintiano, pô, já tô falando aqui de Corinthians, ó, há minutos. Se você é corintiano e não entende, faz favor, né? Vamos correr atrás da informação. E tá aqui, tá? E tá aqui. Gente, eu vou finalizar por hoje, mais uma vez trazendo a tabela para vocês. Tem uma, pô, eu não gosto disso, mas acontece, né? Tem mais uma partida que vai ficar pendente aqui, Criciúma e Fortaleza. Fica difícil, né? Fica difícil, mas o Criciúma com um jogo a menos está fora da zona do rebaixamento. O Fortaleza com um jogo a menos está à frente do Bahia, Fluminense, Palmeiras, por exemplo, né? Então, que isso quer dizer? Quer dizer que, né, o torcedor do Fortaleza pode ficar tranquilo, que o torcedor do Criciúma pode ficar momentaneamente tranquilo. A gente encerra por hoje. Desejar para vocês uma ótima semana, um forte abraço. Deixa uma moral pra gente, né? Deixa uma moral pra gente. Um forte abraço
e até a próxima. Tchau. Até amanhã, talvez, ou depois de amanhã, não sei. Semana de Libertadores, de Sul-Americana, a gente vai acompanhar de tudo um pouco. Vamos ver se dá uma respirada. Amanhã a gente traz outras notícias esportivas. É isso. Beijo, tchau. Até mais.